Esperar a Jana voltar aqui, nós vamos tentar de novo, conectando agora pelo meu perfil para ver se melhora a situação da conexão. Aê, Jana. Conseguimos. Agora. Para ver se agora vai. Ai, ai. Tô achando que a gente tá muito longe, entendeu? Belo Horizonte, Manaus aí. Tá tendo alguma queimada aí no meio do caminho, Né? tá interferindo. Não, e pior que o convidado de ontem era daqui de Manaus. Ah, E aconteceu a mesma coisa. A é, não. gente tentou algumas vezes, mas bora ver se dá certo agora. Vamos lá. Então a gente estava falando então da questão das pessoas que entram na religião, mas antes não tem um conhecimento prévio, básico de literatura, das artes, então ele não consegue identificar os símbolos, né, que estão contidos naquele texto ali, né? Eles confundem o significante com o significado. Né? Então, assim, ele lê uma metáfora, não sei se eu cheguei a falar isso e não cortou, né? Ele lê lá uma metáfora e acha que é algo que aconteceu de fato. Ele lê algo que aconteceu de fato e acha que é uma metáfora, justamente porque ele não tem conhecimento simbólico para interpretar todas essas malícias do texto bíblico, né? Então é interessante que a pessoa tenha Uhum. pelo menos uma base, ou que, começando agora, busque essa base, né? Outra coisa que eu vejo também, já, né, o pessoal entrando na religião e parando de ler autores, né? Determinados autores. Tipo, o cara que fez um monte de merda na vida, mas escreveu obras-primas, né? E só porque esse cara fez um monte de merda na vida, eu não vou ler, né? Quer dizer, se você entrar por essa vertente, você vai perder 90% da literatura clássica, você não vai ler nada. Você vai ler só Chesterton. Tem gente que não lê, tem gente que não lê Dante, né? Tem gente que não lê Dante, Não, para você ter uma noção, né? Também não né? entendo muito bem, né? Literática para eles, né? Não tem nem motivo por que ler, né? São pessoas Pois assim é, que realmente são extremamente limitadas e acaba que isso finda, né, com o ordinário, e a pessoa não consegue compreender um texto simples. Mesmo se for é. pegar o Chesterton lá, né, ele faz assim, inúmeras alusões, né, que se você tem conhecimento prévio, Aham. Tá. Parece que tá tentar te convidar de novo. Tirei a Jana aqui, vou convidá-la novamente. Esperar ela entrar aqui de novo. Jana, esperar a Jana entrar de novo aqui. Entrou. no, Caiu no meio da sua fala. sua live continua Ai, aí, né? Não travou, não. Ah, continua. então tá Continua, a tranquilo. live continua Então aqui. deve ser a minha internet mesmo. Tá? É. Às vezes, o 4G ele funciona melhor do que o Wi-Fi. Às vezes, o Wi-Fi funciona melhor que o 4G. Eu fico mudando de uma para outra para tentar achar uma solução, tá? Uma outra coisa dentro ainda dessa questão do homem de hoje, eu acho que os homens eles perderam a noção de hierarquia, tá? A virtude da hierarquia, né? Essa virtude da hierarquia é uma virtude que você tem que colocar dentro do seu peito, uma hierarquia do que você
do que você ama, né? Dos seus amores, vamos dizer assim. Jana, travou sua imagem. Travou a imagem da Jana. Vou esperar ela voltar aqui, então. Mas vou continuar falando, então. Então, assim, o que eu estava falando para a Jana é que a gente precisa, então, hierarquizar esses amores dentro do peito de alguma forma, né? Se você não hierarquiza, você fica mais parecido com um bebê, com uma criança de colo, né? Que quando ela bate, a criança de colo, ela bate a, o dedo na mesa, ela cai no chão, cai de joelho no chão, ou bate a cabeça e sangra, ela vai chorar do mesmo jeito, né? Já o adulto, ele precisa hierarquizar. Jana voltou aí? Oi, Jana. Voltei. Quando eu sair, pode Eu, continuo, continuar falando, tá? Que eu vou tentar ficar então, conectando, não eu tem continuei problema não. falando aqui. É, Uhum. eu continuei falando aqui, né, da questão da hierarquia, né? Que a gente tem que colocar dentro do Uhum. peito o que a gente ama, né? De uma forma, numa hierarquia definida. Isso aí é disciplina, é a virtude da disciplina, né? Disciplina não é só arrumar uma gaveta, né? Tem coisas que vêm muito antes disso. Né? Então, por exemplo, a minha esposa, ela, dentro da rotina dela, ela tem ela é muito metódica, né? Ela é uma melancólica, assim, bem organizada, né? Cuida, coloca etiquetinha na gaveta, né? Pijama na outra gaveta, meia e cueca, né? Só que dentro do peito dela, os filhos vêm antes das gavetas, certo? Né? Então, Sim. assim, não estou falando dessa disciplina comum, assim, de rotina de dentro de casa, né? Nós temos que hierarquizar os nossos amores, quem a gente ama, e agir diante disso, nessa escala. Né? Então, eu vou agir diante da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, dos meus sogros, assim, nessa hierarquia que eu coloquei dentro do peito. E o brasileiro, sobretudo, ele perdeu a noção do que essa hierarquia, né? O brasileiro, ele não sabe nem a hora que ele deve chorar, né? Então, assim, o homem brasileiro, já que a gente está falando de homem, né? O homem brasileiro, ele chora por coisas que ele não deveria estar chorando, né? E algumas coisas que ele poderia chorar, vamos dizer assim, ele é indiferente. Né? Eu Uhum. gosto de metáforas esportivas. Né? Você lembra do Thiago Silva na Copa do Mundo, aqui do Brasil? O Brasil ganhou um jogo. Uhum. Foi um jogo muito difícil e tal, e depois do jogo ele começou a chorar, né? Como Uhum. se tivesse perdido um pai, um filho, alguma coisa assim, né? Então, assim, você vê que dentro do peito dele, dentro da hierarquia do que ele coloca como importante, tem alguma coisa desregulada, né? Então, Desordenado, né? desordenada. Então, acho que o brasileiro, né, principalmente, ele não tem hierarquizado dentro do peito dele esses amores, né? O que vem primeiro, o que vem segundo, né? Então, ele acaba colocando na frente determinadas coisas que não deveriam estar na frente, né? Então, essa disciplina, né, a gente pode chamar de virtude da ordem, por assim dizer, né? E essa hierarquia do que a gente ama, né? Isso aí também vai variar de acordo com o temperamento, signo, influências genéticas, né? A gente está falando aí da complexidade de cada ser humano, né? Tem algo a acrescentar aí sobre esse assunto? Na questão da hierarquia também, a gente percebe muito essa desordem. Por exemplo, pelo desprezo à pátria, né? Então, assim, as pessoas não têm aquele negócio de lutar pelo Brasil, de amar o Brasil, de amar o país, pelo contrário, né? Toda vez que a gente fala em Brasil, até nós brasileiros, né, é com deboche ou com desprezo, né? Então, assim, essas É, questões essenciais que esse homem desconhece e despreza mesmo, né? O que eu percebo também nos relacionamentos é que, assim, o homem não consegue traçar essa hierarquia, né? Então,
Então, assim, ele quer continuar sempre sendo filho, né? Só que ele tem que entender que quando ele começa um relacionamento, começa uma família, né? Essa família deve ser a prioridade, né? E quando essa questão da hierarquia não está clara para ele, ele vai priorizar as coisas que não são importantes, né? É, E ele vai acabar aqui desvalorizando essa família, os filhos, né? Deus, a igreja. Então, essa hierarquia é realmente algo, assim, muito necessário, né? Que precisa estar claro na cabeça dele, né? Então, assim, saber que o valor do trabalho, né? O valor do cuidado, da proteção é extremamente importante, né? Aí, tanto que muitas mulheres se queixam assim, chega o fim de semana, ele vai pro bar de sexta a segunda, né? Não se preocupa com a gente, não se preocupa com os filhos, né? Ou seja, como é que tá essa hierarquia dele, né? Tá tudo desordenado, né? É claro que beber cervejinha lá não tem problema, né? A gente não tá falando de puritanismo aqui. me ajuda aí. Né? É legal, é bom, né? Aqui em casa a gente não bebe cerveja, mas a gente gosta de vinho, né? A gente gosta muito de vinho aqui. Então, Boa. assim, tem os momentos, né? Tem os momentos. Mas quando a coisa está desordenada, aí que não vai fluir, né? A coisa não vai funcionar. Então, essa questão da hierarquia é realmente muito importante. A segunda pergunta que você colocou foi como deve ser esse homem, né? Então, a gente já falou bastante coisa, né? A gente já respondeu um pouco dessa pergunta, mas uma coisa que eu anotei aqui que é a questão da vocação, né? A vocação, isso gera muita dúvida nas pessoas, né? Porque a gente tem que encontrar essa vocação e, ao mesmo tempo, não largar a nossa circunstância, né? Então, normalmente, a vocação, ela não está ligada com o nosso trabalho diário, né? Não sei se você já entendeu isso. Então, assim, você é muito Sim. nova ainda, provavelmente você ainda não encontrou ainda a sua vocação, porque eu falo assim, quando a pessoa fala que encontrou a vocação com 20 e poucos anos, encontrei minha vocação, né? Eu olho com uma certa desconfiança, tá? Eu não estou falando que é o seu caso, né? Mas eu olho com uma certa desconfiança. Por quê? A vocação, normalmente, ela está desconectada do que você faz para viver, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando você chega nessa idade que você está é um trabalho, né? Você tem que arrumar um trabalho para você ganhar dinheiro, para você ter uma certa dignidade, você sair da casa dos seus pais e tudo mais. Então, isso não tem nada a ver com vocação. Isso é obrigação de todo mundo, certo? Jana? Parece que travou a Jana de novo. Vamos ver aqui se ela volta. Estou ouvindo a Jana. Você está me escutando bem? Eu estou vendo um círculo assim no seu rosto, assim. Não, agora voltou. Agora eu consigo te escutar. Tá muito longe, né? Manaus é muito longe. A conexão tem que pegar um cipó, tem que atravessar um rio, pegar uma estrada. O negócio é muito longe. Mas então, a primeira coisa, a gente tem que achar o trabalho, ganhar dinheiro, né? Para ter dignidade, sair da casa dos nossos pais, deixar de ser um fardo, né? Para a nossa família. Isso é obrigação de cada um e não tem nada a ver com vocação, né? Isso aí é uma coisa que é normal, né? E para achar a vocação, aí sim, né? Você tem que estudar 5, 10 anos, adquirir habilidades que não necessariamente vão ter relação com a sua profissão, né? Então, por exemplo, eu trabalho na área comercial, marketing, com vendas, consultoria. Eu poderia muito bem dizer assim, né, lá na minha juventude inexperiente, né, a minha vocação é vendas, né? E eu poderia quebrar a cara, né, chegar nos meus 40, igual eu estou chegando agora, e falar assim, nossa, isso não tem nada a ver comigo, né? Ou eu perdi a minha vida inteira fazendo algo que eu não gosto, uma coisa que o vale. Mas depois que a gente encontra esse trabalho, aí a gente vai estudar por 5, 10 anos, adquirir habilidades, né? Estudar assuntos diferentes da nossa área, bem diferentes, né? Então você pode, sei lá,
ir lutar boxe, e fazer musculação, e praticar um esporte diferente, ler literatura, ler poesia, fazer algo diferente da sua atividade. Com 5, 10 anos fazendo isso, com uma sequência, você vai descobrir a vocação lá para os 35, 40 anos. Né? Como você começou muito cedo, talvez você descubra antes dos 30, né? É o que eu acho que deve acontecer com você. Seu rosto tá parecendo uma bolinha assim ainda para mim. Você tá me ouvindo? Professor Olavo? Tô sim, tô sim. Você é aluno do Sim. COF? É? Legal. Eu falo que eu sou o pior aluno de todos do Olavo. Mas eu tô no COF. O Ícaro fala a mesma coisa. Ele assistiu ali, acho que a primeira ou a segunda, e também não assistiu mais nenhuma. Não, eu assisti bastante. Eu acho que eu assisti mais de 100 aulas. Mas, ultimamente, eu tô bem vagabundo, assim, no COF. Preciso voltar. Mas, então é isso, né? Você, durante 5, 10 anos, vai adquirindo essas habilidades e de repente vai dar um estalo. Você vai descobrir essa vocação. Você vê que o próprio Ítalo, né? O Ítalo é psiquiatra. Mas claramente a vocação dele não é psiquiatria. A vocação dele é ser educador. Eu não sei se você tem essa mesma percepção. Sim. E ele conseguiu juntar, né, essa vocação com a profissão dele, né? Ele conseguiu ligar as duas coisas, né? Isso foi muito interessante, né? Agora tá uma bolinha no seu rosto de novo aí. Opa, peraí, que tá Vol- se conectando aqui, que tá falhando. Deixa eu dar uma estabilizada. Voltou a Acho sua que voltou, imagem. né? Voltou. Voltou? Você tá me escutando bem agora? Tô. Você escutou o que eu falei do Ítalo? Eu me lembrei muito assim, o professor ele sempre fala da importância, por exemplo, da literatura clássica e também da mitologia grega, né? Então, assim, são coisas que nós temos que estudar, que parece que não existem conexões entre elas, mas, por exemplo, dentro do consultório, quando eu vou atender pessoas, nossa, faz uma diferença muito grande, porque amplia esse horizonte de possibilidade, como o professor fala, né? Então, assim, quando eu escuto um caso, eu não pego, sei lá, o DSM, né, que é algo assim, que eu particularmente não gosto de usar, porque são regrinhas lá que a gente tem que encaixar a pessoa, né? Então, assim, a partir do momento que a gente se expõe à literatura, né, a leitura de grandes autores, né, como ele fala, então a gente consegue ter uma melhor compreensão dessa realidade, né? Então, assim, particularmente falando, né, como você falou, você é muito nova, né? Assim, eu comecei a namorar com minha esposa, eu tinha 14 a 15 anos, a gente casou com 19, né? E desde lá, desde lá a gente sempre foi muito independente, né, quanto aos nossos pais. Então, assim, tanto que a gente está em processo de mudança para a Alemanha, né? Nós vamos mudar. Ele já foi para lá, ele foi nessa semana que passou, e daqui um tempinho, daqui uns dias eu vou com os meus filhos, né? Então, assim, a gente tem muito disso, né? De ter essa hierarquia, né? De entender que agora nós somos pais, né? E como você falou, e a gente precisa trabalhar, precisa criar eles, precisa colocar dinheiro dentro de passa 24 livros, né? Não trabalha, não arruma nenhum emprego, né? E acredita que os pais ainda têm que comprar os livros lá da Amazon, né? Coloca lá o cartãozinho logado só para ir comprando, né? Então, assim, a pessoa não compra nem os próprios livros, né? Então, essa questão que você falou, né, da falta de maturidade, a questão do trabalho, né, de a pessoa estar diante dessa realidade, né, e entender realmente não é isso aí, né, de ter a vocação e daí, a partir dessa vocação, a pessoa vai, né, por exemplo, eu digo por mim assim, eu sou psicóloga, ok, mas no meu dia a dia,
eu não sou psicóloga 24 horas, né? Eu tenho que acordar, eu tenho que fazer o almoço, tenho que fazer café, tenho que limpar a bunda de menino, tenho que trocar, tenho que dar banho, tenho que levar para passear, É né? Tenho que muita dar coisa. atenção. E daí, nos intervalos ali da soneca, né, eles têm assim, uma rotina muito bem organizada. Então, no intervalo da soneca, que é meio-dia a 15 horas, 14 horas, é o horário que eu sento aqui e eu vou estudar. Né? Ou então, quando eles dormem à noite, que eles dormem um pouco mais cedo, eu vou estudar. Né? Então, são prioridades que a pessoa tem que ir elegendo. Né? Então, assim, eu É, poderia muito bem, na hora do descanso deles, descansar também. Né? Ó, vou aqui scrollar o Instagram para ver como é que tá isso, mas não é. Né? Então, assim, é no trabalho do dia a dia, na labuta, que a gente vai amadurecendo e vai traçar essa hierarquia e as nossas também, as nossas prioridades. agora, De segundo o ser Wilson, aqui tá mesmo, tem muito aparecendo essa só a sua questão aura. de trabalhar. Agora voltou. Voltou sua voz. Voltou Tinha sumido a agora? sua voz. Voltou. Dentro do que você Então, está assim, falando, uhum. diga. Pode falar. Não, dentro do que você está falando, a gente estava no assunto do como o homem deve ser, né? E, e o Jordan Peterson, né? O autor do 12 Regras para a Vida, ele 12 fala regras para a uma vida. frase. Isso, ele fala sobre, sobre o sentido da vida, né? Ele fala que o sentido da vida é a gente encontrar o maior fardo que a gente consegue carregar e carregá-lo, né? Então, encontrar o maior fardo que a gente deve carregar e carregá-lo. Então, é como se você Uhum. levantasse um peso, você aguenta carregar e você vai carregando para o resto da sua vida, né? E, Essa seria Igor, engraçado que você falou agora sobre o sentido da vida, né? E o Viktor Frankl, quando ele vai falar sobre o sentido da vida também, ele vai relacionar as coisas externas, né? Então, assim, o fardo é algo que a pessoa pega de fora, né? E o Viktor Frankl vai dizer que a pessoa vai encontrar o sentido da vida como? Ou encontrando uma pessoa, né? Se dedicando a uma pessoa, serviço das outras Agora não deu uma travadinha aí na sua voz. pessoas. Então, assim, é por isso que as pessoas, muita gente, né, acaba que, por exemplo, entrando em depressão, né? Por quê? Porque elas entram nesse autoconfinamento, né? Elas veem que o mundo não é tão perfeito, que aqui fora ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que sofrer, então ela entra em um autoconfinamento, né? Enquanto que o sentido da vida a gente encontra no outro, né? Quando a gente se coloca a serviço, né? Quando a gente pega esse fardo para carregar, como ele fala, ou como o Vitor Frankl fala, né, que a gente encontra o sentido da vida ou em uma pessoa, em uma causa ou em um serviço. Então é sempre algo externo a gente, né? É sempre aquilo de a gente alcançar o outro, né? E não ser servido e não achar que as pessoas devem servir a gente. É isso aí. A sua terceira pergunta, você fala qual deve ser o papel do homem no relacionamento, mas a gente já vem falando um pouco sobre isso, né? Uhum. Mas quando você fala o papel do homem, você quer dizer o homem masculino, não é isso? Sim, Então, sim. assim, mas eu acho que, claro que existe uma diferença, né, entre o homem e a mulher, motivações minerais diferentes, né, cada um tem uma tendência, né, a ter motivações diferentes do outro, né, a mulher, ela tem um olhar diferente para algumas coisas e o homem tem um olhar diferente para outras, né, mas assim, no relacionamento, eu acredito que o papel dos dois é muito parecido, né? O papel dos Uhum. dois é ajudar o outro a desenvolver e aprimorar suas potencialidades, né? Então, assim, Suas eu como homem, potências eu tenho latentes, né? isso. Então, eu como homem, né, ou como casal, né, como homem casado, eu tenho que ajudar a minha esposa a desenvolver o seu potencial, chegar no máximo das potencialidades que ela tem. E ela, né, da mesma forma, ela precisa me ajudar a chegar no máximo das minhas potências, né? Então, é claro que o homem ele tem um desejo de ser provedor, né? Quando ele não consegue atingir isso, né? Quando ele não consegue prover para a família, ele fica meio frustrado, né? Tá me ouvindo aí, Jana? Só, como diz o Wilson, aí só tá a sua aura na tela agora.
uma bolinha assim. Mas pode falar que eu tô te escutando. Tá me escutando? Tô Tá. sim. Então, assim, o homem ele tem essa questão de ser provedor, né? Mas se ele não tiver ajudando a esposa a desenvolver as potencialidades dela, ele está faltando de alguma forma, né? Então, incentivar a esposa a fazer um curso, a ela pôr em prática esse curso que ela está fazendo, né? E não aquilo ser apenas um passatempo, né? Mas ser algo que realmente vai trazer para ela algum ganho, né? E uma coisa que eu percebo também, já que a gente está falando do homem mesmo, né? A gente não está agora trazendo para o lado do homem, é que a presença masculina dentro de casa ela é incômoda. Não sei se você tem essa percepção, né? A presença masculina dentro de casa demais, ela acaba enchendo o saco, né? Deixa eu te contar um caso, para abrir parênteses agora. O que Vai. aconteceu? O meu esposo, ele foi contratado lá da Alemanha, só que na época de ele ir, na semana, né, os aeroportos fecharam, né, e aí a gente teve que ficar, né, não tinha jeito. O bom é que eles contrataram ele ficou trabalhando em casa, né, no famoso lá no home office. Mas daí é exatamente isso, sabe? Ele é o provedor, ele que coloca, mas parece que a coisa, sabe? Aquele incômodo. Então, quando o Ítalo fala, né, eu compreendo totalmente. E uma coisa também que você falou é a questão de incentivar a mulher, né? Assim, mesmo mulher sendo dona de casa, ela precisa se esforçar, né? Por quê? Porque a mulher dentro de casa, ela tem que entender de finança, tem que entender de organização, tem que entender de questão de saúde, né? Por exemplo, uma coisa que ele me incentivou muito é de inglês, né? Então, como eu era do interior, lá na escola a gente aprendia somente o espanhol, né? E eu cheguei em Manaus, já tinha acabado o ensino médio, então não tive nenhum contato com inglês, né? E ele sempre falava, ó, vai fazer inglês, vai fazer inglês. E eu nunca fazia. Tem que se Aí, tá virar, vendo? né? Eu tô tendo que aprender o alemão e o inglês ao mesmo tempo. Agora tá fazendo falta, né? Então é disso mesmo, entendeu? Eu tô correndo atrás do prejuízo. De um incentivar o outro, sabe? A ser melhor, a fazer o curso, a se aperfeiçoar, sabe? Então tem que ser. Igor, uma coisa que eu vejo muito, né, no meio católico, nesse conservador, é que ele deturpam demais essa ideia de marido, mulher e submissão, né? É como se a mulher tivesse que ficar em casa, só varrendo, passando, né? E tivesse que ser uma, assim, completa sem noção. Né? Eu fico... Não, tem que rir, né? Tem que rir para não entrar em desespero, né? Eles É. não compreendem. E, assim, como você Tem muita falou, gente que gosta isso é desse falta jeito. de literatura, sabia? É falta de imaginário, é falta de a pessoa ler mesmo, sabe? Ler coisas não somente lá a doutrina, o catecismo romano, é claro que é importante, né? É muito importante, mas a pessoa tem que ampliar esse imaginário dela, né? Ela tem que parar de querer só ler a Suma, né? Então, assim, é claro que é muito importante, mas tem base, ela não vai entender nada, não vai servir para nada, ela é uma pessoa extremamente chata, né? Que serve só para ficar ditando regras. E assim, continuando nesse sentido, os dois, né, na verdade, são responsáveis pela educação dos filhos, né? A Sim, com presença do certeza. pai eu vejo um pouco diferente, né? Tem um vídeo do Olavo com o Carlos Nadalim, tá no YouTube, e o Carlos Nadalim pergunta para o Olavo sobre a criação dos filhos. E ele fala uma coisa que me marcou muito, a época que foi que o homem, o pai, né, ele tem que ter uma presença, ele tem que manter uma certa distância do filho, tá? Ele tem que se manter uma certa distância do alto, tá? E emanando a confiança, né, para o filho. Então, ele tem que manter uma distância, uma certa solenidade para a criança, tá? O Olavo fala que o pai tem que ser como se fosse o segurança do estádio, né? Ele não é um Sim, jogador. Ele não é um jogador que está ali brincando, mas ele é o segurança que está ali dando um apoio distante.
né? Eu acho que fica até melhor do que o segurança do estádio, é tipo o salva-vida da piscina, né? Sim, Você fica lá sentado, né, olhando a criança brincar e como ela te enxerga ali, né? Você não é um participante, mas ela te enxerga, então ela ganha confiança, né? Ela vai fazer as sim. atividades dela melhor, ela vai nadar melhor, ela vai brincar melhor, porque ela está enxergando você ali, né? É, então, assim, essa distância, né? Você Igor, conversar com a criança... Oi. uhum. Inclusive o professor Olavo fala, quando ele vai falar sobre isso, né, que é para justamente ter essa segurança e ter a noção de que quando algo acontecer ali, aquele pai vai estar presente para separar a briga, por exemplo. Então ali tá os amiguinhos ali e o pai tá só olhando, né? O pai não tá sentado brincando. E daí, É, quando começar a briga, o filho vai ter a noção de que o pai vai estar presente ali para separar, né? Para ser o porto seguro, para ser aquele socorro, né? E é isso que o você está professor Olavo brincando fala com a muito, de a forma gente também. dar amor, né? De a gente dar amor, mas nunca ser esse amigo, né? Essa questão que hoje também eles falam muito, né? De o pai ser um colega, ser um amigo, que é totalmente errado, né? As coisas É, são diferentes, o papel é diferente, a posição, né, é diferente. é verdade. A criança ela tem uma obediência nata, né? A criança não é um ser que precisa ser mandado o tempo todo, né? Porque ele é frágil. Uhum. Então, como ele é frágil, ele sabe que ele é frágil, ele sabe que ele é pequeno, ele tem uma obediência nata. Então, você meio que esse trabalho ele já está facilitado. As pessoas que confundem muito isso daí e acabam enchendo o saco dos Sim, filhos inteiro, né? O Olavo fala muito isso. Não enche o saco dos seus filhos, né? sim. Tipo assim, conselho número um: não enche o saco dos seus filhos. Né? Você tem que ser ali uma presença benévola, protetora, e se o seu filho sentir que você é essa presença, que está emanando essa proteção, ele vai te amar, né? E se ele te amar, ele vai conseguir conquistar, ele vai conseguir evoluir, ele vai ter muito mais segurança na vida dele, né? Eu falo assim, Sim. E fala também, quando for necessário chamar a atenção, aí ela vai obedecer, né? E prontamente. Porque ela vai saber que esse pai não fica todo instante enchendo o saco. né? Exatamente. O... Parece que travou aí. Não estou ouvindo sua voz. Então, quando for necessário, ela vai Oi, tá me ouvindo? aceitar prontamente aquela intervenção, né? De dar esse amor. Oi, Opa, deu uma travadinha aí. tá Você está voltando. me ouvindo? Voltou. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Deixar elas brincarem. Eu estava vendo aqui o Jordan Peterson, nesse 12 Regras para a Vida aqui. Não sei Uhum. se você já leu esse capítulo, é a regra 11, né? Que tem uma criança com skate aqui, né? Que é não incomode as crianças enquanto elas andam de skate, tá? Esse capítulo é sensacional, né? Porque o que aconteceu? O Jordan estava observando as crianças que estavam brincando de skate. Elas desciam de corrimão, num corrimão que tinha numa escada, e muitas desciam graciosamente e tal, com o skate certinho no pé e saíam beleza lá na frente. E outras machucavam, né? Capotavam, mas todas elas continuavam tentando, né? Então, o que ele vai falar nesse capítulo aqui é que eles tentaram fazer uma regulação nesse parquinho que as crianças brincavam, porque estava tendo muita gente machucada e tudo mais, né? E essa regulação acabou que as crianças começaram a procurar outras coisas para fazer, para desafiar, né? Porque as crianças elas precisam ser confrontadas com o caos, elas precisam, confrontar o caos, elas precisam se expor aos riscos, né? Por quê? Ele fala aqui, um parágrafo, uma frase que eu marquei aqui, que é assim, né? Se superprotegidos, fracassamos quando algo perigoso, inesperado e repleto de oportunidades surge de repente, como inevitavelmente acontecerá, né? Então, quer dizer, quando você tira da criança essa possibilidade de se machucar, desse desafio, né, essa necessidade que ele tem de confrontar o caos, quando você atrapalha uma criança andando de skate, né, você está tirando dela
essa capacidade de confrontar o caos. E ela vai ter diversas vezes na vida dela. Ela vai ser mandada embora, ela vai tomar bomba na escola, ela, né? Quer dizer, ela vai ser Sim. confrontada com isso. Sempre Né? Se vai ela não, ter uma criança que é mais forte que ela, uma se ela criança não que é tiver mais essa capacidade, inteligente. Exatamente. sim. E assim, Se os ela não pais, tiver eles essa tendem a, capacidade, assim, criar o filho como melhor, como mais inteligente, como mais forte. Quando ele começa a ter contato com essas crianças, ele percebe que não é bem assim, né? Que ele é mais fraco. Isso causa uma certa confusão, né? Vai deixando a criança muito sensível, né? Então, assim, se a gente realmente deixa essa criança viver, né? Deixa essa criança ter esse certo grau de tensão, né? Para emergir, é bom, como o Santo Tomás fala, inclusive também, que é necessário esse grau de tensão para emergir algo bom, né? A é, virtude. É claro que a criança com certeza vai amadurecer, né? E vai conseguir se virar quando não estiver perto dos pais. O que é mais hoje, né? A gente tem que criar os filhos para isso mesmo, para eles saberem se virar por aí. exatamente, exatamente. Eu achei muito interessante esse capítulo aí, porque ele fala que depois que eles colocaram tipo uns arames para impedir as crianças de descer a escada com skate, né? E colocaram várias proteções, fecharam playgrounds e tal. E as crianças começaram a procurar outras coisas para desafiar o caos, para confrontar o caos. Então, o que elas começaram a fazer? Coisas muito mais perigosas, né? Elas começaram a subir no telhado, né, das casas, né? Ficar pulando de um telhado para o outro, né? Quer dizer, então você tem que tomar muito cuidado, né, com essas É. restrições. Tipo assim, a minha filha mais velha, ela gosta de subir na porta, igual aranha, sabe como é que sobe na porta? Já brincou assim, né? Já coloca as mãos e apoia os pés também. Aí fica lá, né? Então, às vezes, a gente tem vontade de falar com ela assim, desce daí, você vai machucar sua irmã, você vai cair em cima da cabeça da sua irmã mais nova, né? Mas aí a gente deixa ela porque faz parte, né? Criança que não Sim, machuca não aprende exato. nunca. É. Aqui o Tomás também, ele tá na fase desse aí, do Homem-Aranha, né? Então tem os Homem-Aranha. colchões e tem um colchão que fica embaixo, né? Que daí a gente está fazendo a transição da bebê para ela dormir na cama e eu tenho medo de ela bolar e cair embaixo, mas sempre tem um colchão ali por baixo. Aí ele fica pulando, né, da cama alta para baixo, da cama alta lá para debaixo. E antes de E o ontem, homem tem inclusive, uma ele deu de energia cara, diferente. né? Ele deu de cara que o nariz dele tá assim, um machucado enorme, assim. Mas é bom que aprende, sabe? Bom E além de demais. aprender, né? E além de aprender, não para, né? Porque ele vai de novo. Só que, como você falou, agora ele coloca um travesseiro que é para ficar mais alto e pular, né? Aprendeu, De uma né? altura maior. Aprendeu. Então, assim, o nosso papel é ficar ali, né? Ali pelo lado, olhando se ele não vai machucar grave, né? E tudo mais, mas tem que deixar viver mesmo, né? A mãe, ela tem que ter aquele papel de xingar mais mesmo, né? De falar, não Com sei como certeza. não. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas assim, a sua quarta pergunta, só seria a última pergunta, né? Era quais as virtudes necessárias, né? Na relação, né? E lembrando que a gente falou no início, né? Que a gente está falando no âmbito do ideal, ou seja, Sim, nós não estamos aqui cagando regras sobre relacionamento, sobre como devemos ser. Nós estamos trazendo informações, né? E cada casal, cada pai vai tirar aquilo que é de bom, né? Mas eu acho que essas virtudes, existem muitas, né? Virtudes. Você pegar as 16 virtudes lá de São Tomás, né? Tem várias coisas interessantes ali. Mas eu acho que a virtude que a gente pode falar, seria, para mim, a principal, é o conhecimento. Né? Você vai precisar de conhecimento para adquirir essa vocação, né? Para você ser um marido melhor, um profissional melhor, um filho mais completo. Né? E para você ganhar um olho diferente diante do outro. Né? Então, essa virtude é a principal. Né? Você se conhecer para você também conseguir conhecer o outro e ganhar um olho diferente, um olhar diferente para o outro. Né? Você se colocar dentro do outro mesmo. Não como uma pessoa assim, tá bom, né? Ela não sabe nada sobre esse assunto, então eu vou amá-la do jeito que ela é. Não é só isso, né? Eu tenho que olhar, meu olho tem que atravessar a pessoa nesse estado que ela está agora, né? E enxergá-la
né, desenvolvendo a melhor forma das suas potências, né? Então, a empatia, essa palavra empatia é usada muito errada, né? É como se você apenas se colocar no lugar da pessoa. Não é só isso. É você se colocar no lugar da pessoa, mas você enxergar a pessoa melhor, a pessoa num patamar acima, ou vários patamares acima, né? Uhum. A gente tem um grupo aí do WhatsApp que a gente está estudando esse livro aqui, ó. Não sei se você já leu, que é A Vida Intelectual, do Sertilanges. Essa daqui é uma Sim, tradução. maravilhoso esse livro. É um dos que o professor Essa também daqui muito indica, né? E assim, é ler um trechinho e meditar. Nossa, é é, muito bom esse livro. E tem ele que tem ficar umas lendo e frases relendo, incríveis. lendo e relendo. Ele tem umas frases incríveis, né? Muito interessante. E Sim, no final nossa, dele, muito profundo, muito forte. no final dele, ele tem, já que a gente está falando de virtudes, né? Ele tem os 16 conselhos de São Tomás, né? Tem muita gente lendo aí, tem gente que está participando que está lendo esse livro, né? No final dele, ele tem as 16 virtudes, né? Eu vou ler só a primeira virtude, que ela é como se fosse uma base para o resto, né? A primeira virtude é o seguinte: escolha entrar no mar pelos regalos. O que é regalos? Né? Pelas ondinhas pequenas. Né? Você não vai entrar no mar direto naquelas ondas pesadas, né? Você não vai entrar diretamente, pois é pelo que é fácil que convém chegar ao mais difícil. Este é, portanto, meu conselho e uma instrução para ti. Né? Esse livro ele é fantástico e ele tem em cada parágrafo um universo inteiro. Eu acredito que sobre o assunto seja o melhor livro de todos, né? E uma coisa também que eu gosto muito nesse livro é que ele fala que, assim, não é necessário você ter habilidades, como é que ele fala? Habilidades extraordinárias, ser um superdotado, ser uma pessoa com uma memória infinita, né? Para você seguir uma vida intelectual, uma vida de sentido, né? Basta que você tenha uma superioridade interna, né? E tenha essa energia, essa aplicação, né? Ele fala até da corrente do rio, né? Que uma corrente estreita, né? Ela vai chegar mais longe. É uma corrente que está exprimida ali pelas dificuldades do dia, igual você falou, né? Que no meio do dia você coloca as crianças para dormir, vai dar uma olhada, vai ler alguma coisa. Ou seja, você é a corrente estreita, né? Você está exprimida entre as margens, mas com certeza você vai conseguir chegar longe aí, né? Então, E uma coisa que você falou, né, agora, que me veio à mente é que, assim, entre um horário e outro, né? Então, essa questão do amadurecimento vai fazendo a gente também selecionar as coisas que são realmente importantes, né? Eu lembro que quando eu comecei a ser aluna do Olavo, né, que eu não tinha filhos, era assim, enfim, eu cheguei a ler, sei lá, acho que uns 150 livros por ano, né? Então, era todo dia, toda hora. Eu cheguei a pegar vários livros e lia tudo de uma vez só, sério. Eu lia tudo de uma vez só. Nossa, era uma coisa absurda, assim. E quando a gente vai amadurecendo, a gente começa a perceber, não, eu tenho que eleger minhas prioridades, né? Então, assim, hoje eu tenho aqui na cabeceira o Imitação de Cristo, né? Que eu leio um trechinho e fico lá, né? Muito tempo meditando. Então, eu vou escolhendo esses livros que são realmente essenciais, a vida intelectual, por exemplo, e leio devagar. Vou meditando, leio, releio, porque antes eu tinha essa ânsia de ler por ler, sabe? Então eu vou ter que ler porque eu tenho que passar por outro livro, porque isso, porque aquilo. E a gente começa a perceber que não é bem assim, né? A gente tem que pegar esses livros, né? E ficar mastigando, mastigando, porque quanto mais a gente lê e relê ali, mais a gente vai fazendo aquela apreensão, né? Como o professor fala, a apreensão da realidade. A gente vai fazendo a conexão com a realidade, com o que a gente viveu. Uma coisa que eu percebi. sua voz está falhando aí, Jano. Volta na minha vida, É uma e bolinha. quando eu comecei a atender. Oi, oi. Voltou?
Tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo, Jana. Tá mudo. Jana, entra de novo. A Jana vai entrar de novo. Esperar a Jana entrar aí. Entrou. Já vou adicioná-la de novo. Estamos no finalzinho aí. Era pra gente fazer essa live com uma meia hora, né? Mas essas quedas, né, dificultaram bastante aí para nós. Eu consegui Dá entrar para de fazer. novo? Você está me escutando? Agora eu estou te escutando. A imagem agora voltou. Aí, A pois imagem é, voltou. então, assim, o que eu percebi que fez, assim, uma reviravolta na minha vida foi quando eu comecei a Está um atender a pouco abrir. baixo agora a sua voz. Oi, Oi, oi. Você está oi. conseguindo me escutar agora? Agora sim. Sim. Pois é. Manda Então, ver. assim, algo que eu percebi que deu uma reviravolta na minha vida foi que eu larguei um pouco essa questão dos livros, né, de ler por ler, e eu passei a atender abrigo, comecei a atender pessoas aidéticas, comecei a entrar em contato com pessoas mais fracas, com idosos, né? Foi aí que eu comecei a realmente entender sobre o que esses autores estavam falando, entendeu? Então, assim, quando a gente pega um livro desse e fica só nos conceitos abstratos, a gente não consegue aprender nada, entendeu? Não, e Óbvio o. que é muito diferente, né? Eu ler a vida intelectual antes, né? E eu pegar esse livro agora, depois de tantas experiências, e ler de novo, né? Então, a gente vai conseguindo compreender uma série de coisas, né? Então, para a gente perceber que, como você falou ali no começo, né? É no trabalho, é no dia a dia que a gente vai conseguindo ter essas experiências. E quando a gente vai pegar um livro desse profundo, a gente vai conseguir linkar, né? A gente vai conseguir É, fazer essa compreensão, né? Então, assim, quando você falou também a questão das potencialidades, né, de a gente enxergar nas pessoas essas potencialidades, uma outra história foi que, assim, eu comecei a ser aluna do Olavo, né? E em seguida, através dele também, eu comecei a ler Santo Afonso de Ligório, muitos santos, assim, e participar da igreja, né? Só que eu tinha uma visão de igreja como se eu fosse encontrar algo bom e perfeito lá. Só que eu acabei de que e o fundamentalismo, né? Na época eu usava véu, só usava é. saia. Não tô criticando, só usa, tá? Tô falando de mim, principalmente. Vai caçar E confusão daí, aí. e daí foi uma culpa, né? Enfim, para resumir a história, né? O meu esposo estava morando lá nos Estados Unidos na época. A gente terminou porque ele não me aguentava, né? Que se ele ligasse para mim, eu ia Imagina, falar para ele. virou a chata da igreja. Aí ele ligava para mim, eu ia falar sobre a Suma Teológica, né? Uma sexta-feira à noite, querendo falar sobre Santo Tomás de Aquino para ele. Então, assim, Tava na hora de tomar um vinho. então, assim, gente, se a gente não souber filtrar, se a gente não saber conduzir, então acaba que caindo uma grande confusão mental e a gente não consegue entender e fazer nada, né? Então, ali deu 2014, 2015, 2016, aí fui caindo, fui levantando, fui entendendo, aí foi quando eu entrei na faculdade, né, e passei a fazer os atendimentos, conhecer novas realidades, que aí sim, eu fui começando a entender, né? Hoje em dia, por É, exemplo, eu não faço, tem gente que consegue, né? Hoje em dia eu não faço mais essa questão de ler 4, 5 livros de uma vez só. Não, né? Eu pego lá o livro espiritual, a Imitação de Cristo, de manhã cedo que eu faço minhas orações, eu leio lá um trechinho, né? Depois eu pego lá o livro do Venerável Futoshi e leio mais um pouco, né? Aí o assim, Sertilão, ele fala isso, né? A gente tem que ler devagar, né? sim, E escolher bem o que não vai é a ler. quantidade, né? Não é a É, quantidade, é a qualidade, né? A qualidade. E era isso que eu é não melhor, compreendia lá no começo, é né? melhor Então, você assim, ler 100 livros 1000 vezes seguida do que ler 100.000 livros, né? sim, com 10.000 livros. certeza. Então, assim, o bom,
né, que na época eu li, assim, li tudo de Machado de Assis, li bastante literatura, assim, o que me ajudou bastante, né? Então, assim, depois eu fui selecionando melhor os livros, dando prioridades, né? Hoje em dia, eu dou prioridade para quê? Para mitologia grega, para literatura clássica, né? Para os grandes livros espirituais, mas sempre selecionando, né? Porque a gente começa a entender também que a gente tem pouco tempo, né? Nesse nosso dia cheio de trabalho, cheio de É, tarefa, a gente não tem como ficar lendo o dia inteiro, né? Então, assim, é saber filtrar, saber as pois é. prioridades, saber direcionar os nossos estudos. E isso tudo vem de encontro ao que eu falei, né? Tipo assim, a gente ganhando esses conhecimentos, a gente ganha um olhar diferente diante do outro, né? Diante do nosso parceiro, diante dos nossos filhos, né? Então, assim, imagina o tanto de assunto, né, que a gente está discutindo aí, né? Que foi trazido, né, pelo Olavo, pelos alunos do Olavo, Padre Paulo Ricardo, né? O Ítalo, é, dentre outros alunos do Olavo aí, né, o próprio filho dele, o Gugu, né? Então você tem temperamento, você tem os próprios signos que muita gente negligencia e é outra ferramenta interessante, né, para você analisar. Então, assim, quando você consegue entender toda essa diversidade de ferramentas para enxergar o outro, você ganha esse olhar diante do outro e você torna uma pessoa mais interessante para se conviver, né? Que eu acho que todo o objetivo do relacionamento Pessoa é mais esse, né? Ele ser um compreensível. relacionamento bom, né? Um relacionamento gostoso, né? Ser prazeroso, né? E você ser uma pessoa interessante, não só dentro da sua casa, mas assim, na mesa de um restaurante, né? Na mesa da família, você consiga conversar com todas as pessoas, de todos os assuntos, porque você conhece tantas essas boas inclinações quanto essas más inclinações, né, minerais que cada pessoa tem. Né? Então, depois que eu comecei a estudar temperamentos, eu comecei a ser um melhor ouvinte, né? Eu comecei a ser menos chato. Então, assim, eu consigo conversar Sanguíneo. com... Eu, Sanguíneos. é, sanguíneo, exatamente. O sanguíneo já tem facilidade, né? Ele gosta de ser o centro da atenção, assim, gosta de sentar na Gosta cabeceira de da mesa e falar, falar. gosta de É, discursar, tem facilidade de chegar aí no local e sair conversando com todo mundo, né? Exatamente. Simpatizar com todo mundo. Antigamente, por exemplo, as pessoas eram mais interessantes. Porque, assim, não sei se não é da sua época, né? Você é muito nova, mas, assim, na minha época, assim, de adolescente, entrando para a vida adulta, né? Sempre tinha um amigo que jogava tarô. Sempre tinha um que sabia tudo de signo. Então, assim, você chegava no... A primeira coisa que você perguntava para uma pessoa era assim, qual que é seu signo? Entendeu? Pode ser uma coisa fútil, uma coisa besta, mas aquilo já demonstrava um certo interesse, né? E você já ficava uma pessoa agradável de conversar, né? Então hoje não, hoje as pessoas elas já querem saber em quem que você votou na última eleição, né? Aí acabou a conversa, já Aí foi para qualquer tipo de já interação tá PO, possível. como dizem. Né? Então, assim, quanto mais você conhecer sobre essas questões minerais, né, essas questões cósmicas, sobre as quais você não tem nenhum controle, né, e nem as pessoas que você está interagindo têm controle, né? Vamos falar, Igor, eu não acredito em signo. Tá, beleza. Qual que é a teoria vamos falar assim, mais aceita da origem do universo? Não foi o Big Bang? Né, que houve uma explosão e os planetas foram formados. Então, se houve essa explosão, os planetas foram formados, nós somos poeira do universo. Se nós somos poeira do universo, nós estamos sofrendo, né, desse Influências. magnetismo universal o tempo todo. Então, é lógico que existe uma influência cósmica na gente. Né? E você saber que existem essas diferenças entre as pessoas, né, te torna uma pessoa mais interessante e faz também com que você enxergue o limite, né? O limite de uma amizade, até onde você pode ir, o limite do relacionamento. Minha esposa é melancólica, eu tenho um limite, eu não posso passar daquilo ali, né? A minha filha mais velha,
ela tá com 7 para 8. Então já dá para a gente identificar ela tá se mostrando uma melancólicazinha, né? Então, assim, eu tenho que tratar ela de uma forma diferente, né? Observando essa característica dela, né? Essa melancolia dela. Então, assim, com um amigo é a mesma coisa, né? Então, assim, eu não vou ficar ligando para um amigo meu, ô, meu caro, você não me liga mais, você não responde as minhas mensagens, tem não sei quantos anos que a gente não se encontra, quer dizer, eu já passei o limite ali, né? Eu sei que com determinados amigos isso não vai colar porque a característica mineral dele é uma característica que precisa de uma liberdade um pouco maior, né? Então, acho que a gente respondeu aí as 4 perguntas, né? A última, então, sobre as virtudes necessárias, eu acho que o principal é isso, você ganhar um olhar através do conhecimento, né? Ganhar um olhar diante do outro, né? E a partir disso ser um homem melhor, uma mulher melhor, um marido melhor, né? Tá respondido aí? Tô aqui. Espera que deu uma Oi? travada agora. Opa. Tá uma bolinha aí no seu rosto. Essa internet, viu? E agora? Você tá me Tá um pouco picotada a sua voz. escutando? Voltou. Voltou. Tá travando, né? E agora? E é interessante como as pessoas estão retomando a Travou de novo. Eu vou. Oi. Tá mudo de novo. Eu vou te tirar e você entra de novo. Tá bom? Vou te tirar e você. Já solicitei aqui a Jana voltar. Oi. Tô lendo as mensagens e rindo aqui. A Karina falou aqui que vai usar essa dos signos. Tá essa bolinha. Agora voltou, né? Voltou, voltou. Eu acho que assim, a última pergunta está respondida, né? Então, eu acho que a gente respondeu bem todas as perguntas aí, né? A 4ª pergunta foi sobre as virtudes necessárias. Eu acho que respondemos aí, até Uhum. ultrapassamos o que eu tinha anotado aqui, né? Você quer falar mais Uhum. alguma coisa aí, Jana? Essa questão dos temperamentos, dos signos, é interessante como as pessoas estão retomando esses assuntos, né? E assim como são É, necessários mesmo. Então, até um tempo atrás, eu achava que eu fosse colérica. Agora, imagine só, do colérico para o fleumático, né? Aí daí a questão do mapa de do colocar a seco data para lá, o úmido, né? coloca a hora, aí faz o mapa lá, faz interpretação fleumática. Gente, como assim fleumático, né? Então tem muito disso, a questão do signo, de como ele influencia, de como que ele tem, né? Traz algumas tendências para a pessoa, né? A questão do temperamento, que ele não é algo fechado, né? Então ele vai ter as suas variações, né? Então, assim, tudo isso vai ajudando muita pessoa, né? A ela se conhecer, como Ô, você Jana, falou, o que ela pode, o que ela não tá pode. acabando o tempo, Jana. Então, vamos finalizar, Tem porque 17 se segundos. deixar é assunto para. Então aí, valeu. Então, tá bom. Muito obrigada, Igor, tá? Valeu. Por ter aceitado o convite. Foi muito bom, viu?